Boa tarde a todos que estão aqui presentes conosco. É um prazer enorme recebê-los aqui nesse evento, um evento com a nossa querida professora Suzy Latti, que vai falar um pouquinho sobre os transtornos auditivos relacionados ao Covid. Espero que vocês tenham uma tarde muito produtiva, de muito aprendizado. Aproveitem esse momento. Tirem suas dúvidas, podem fazer perguntas pelo chat, eu vou estar anotando todas as perguntas. E, no final, a professora Suzy vai responder a todas as perguntas. Tá? Também queria avisar que, no final, mais perto do final da palestra, vai ser disponibilizado um link para vocês acessarem, que vai ser, através dele, nós vamos estar contabilizando a presença de vocês, e só os alunos que estiverem aqui, alunos profissionais, estudantes de pós-graduação, porque é um evento aberto, né? Então, só as pessoas que estiverem aqui no evento e que preencherem esse formulário é que receberão o certificado. Então, não esqueçam de acessar o link e preencher. E antes de passar a palavra para a Suzy... Pode escrever, por favor. Escrever o quê? Isso. Não, parte de desenho, bora. Sai, eu tô ocupada. Vou ficar aqui com o menino 24 horas. Daiane, desliga seu microfone. Pessoal, vamos manter os microfones desligados, tá bom? Queria agradecer a vocês, eu já agradeci, mas a professora Isabela Poli, que é uma parceira muito grande da coordenação. Então, muito obrigada pela sua ajuda na organização desse evento e agradecer à professora Suzy pela sua presença, pela sua disponibilidade e por passar o conteúdo que você vai passar agora para a gente, que é inovador e a gente quer tanto saber mais sobre isso, né? Porque a gente está vivenciando ainda essa pandemia, então todo mundo quer saber mais sobre isso. Passo a palavra à professora Suzy, então, agora. Fica à vontade, Suzy. Ok, obrigada mesmo pelo convite, adorei participar aqui, né? E é um assunto bastante em voga. Ano passado eu já me debrucei sobre ele, né? Durante umas aulas que... foi que a Poli me convidou, enfim, a gente já falou sobre isso, e eu estava falando dos estudos preliminares. De lá para cá, gente, foi tanto estudo que aconteceu que a gente até se perde um pouco de tantos relatos, de tantos estudos que estão saindo, né? Eu procurei fazer um apanhado de uma forma geral que pudesse trazer para vocês as inovações e tudo o que está acontecendo na nossa área, especificamente. Tá? Eu vou dividir aqui minha tela com vocês. Poli, você tem que me autorizar. Senão eu não consigo. Liberado. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado, eu pediria que desligasse, por favor. Está fazendo... Pronto, agora sim, né? Tá ok? Sim, Suzy. Então, vamos começar. Essa aqui é a nossa chamada, né, para o nosso evento, foi o que foi publicado. E sejam todos bem-vindos, é um prazer enorme estar aqui, ver os alunos curiosos, né, por
por esse assunto. É um assunto, acho que traz muita vontade, muito desejo, porque está acontecendo, nós estamos vivenciando todo esse momento, nós estamos no meio desse carrossel de emoções e de acontecimentos. Eu acho que é muito importante que todos estejamos aqui nos informando. Bem, aqui está o meu contato, meu e-mail, para quem quiser conversar depois, enfim. Eu vou fazer um breve histórico só para poder nos localizar no tempo e no espaço. Tudo começou quando, no final de 2019, surgiu o coronavírus, né? Foi declarado pela província de Wuhan a existência de um novo vírus acontecendo no mundo. Já no início de janeiro, a OMS, então, anuncia, juntamente com a China, que esse vírus era um vírus bastante letal, que provocava uma pneumonia grave. Até então, só se falava em pneumonia. E depois, 2 dias depois, a China acaba mostrando o primeiro caso de morte decorrente do corona. E aí, 3 dias depois, a OMS acaba notificando que o primeiro caso acontecendo fora da China, que foi na Tailândia. Já no final de fevereiro, nosso ministério ele confirma o primeiro caso vindo da Itália, né? Se vocês se lembram, foi logo após o Carnaval, esse caso surgiu aqui no Brasil. No dia 11 de março, a OMS decreta a pandemia e já no dia 2 de abril já tinha o relato do primeiro caso associado do Covid associado à perda auditiva. Então, foi uma coisa assim, muito rápida que começou a acontecer, e de lá para cá, então, os estudos começaram a se desenvolver. Bem, a gente sabe que as infecções virais elas podem levar a perdas auditivas, e essas perdas auditivas podem acontecer de forma neurosensorial, congênita ou adquirida, sendo bilateral ou unilateral, e ela pode acontecer também de grau leve a profundo. Mas existem casos onde o vírus provoca uma perda condutiva, é o caso do HIV, que pode levar a uma perda condutiva por conta de infecções bacterianas e fúngicas que acometem, né? O vírus do sarampo, da cachumba e da meningite causam perda auditiva, e a gente já sabe que é uma perda auditiva neurosensorial. Porém, o coronavírus a gente ainda não sabe muito bem, porque o mecanismo dele ainda precisa ser estudado, e pelo que a gente está vendo, ele pode ocasionar perdas não só condutivas, mas também neurosensoriais, por conta das infecções que podem envolver os nervos cranianos, né, levando a uma perda auditiva. E, além disso, a gente tem uma neuropatia que está associada ao coronavírus, que é a Guillain-Barré, e isso também pode causar perda auditiva associada. Então, esses aspectos ainda necessitam de muita pesquisa para fazer realmente a correlação do vírus com uma perda neurosensorial ou provocando uma perda condutiva em função dos sintomas que ele provoca, né? Falando em sintomas, de uma forma geral, ela é uma infecção, pode ser assintomática também, isso foi a Gobalina que comentou, que é uma doença que vai de leve até um grau de insuficiência respiratória, podendo evoluir para um óbito. Então, dentro desses componentes de severidade, nós encontramos vários outros sintomas que foram narrados agora pelo Ministério da Saúde. Então, se você conversa com uma pessoa que já teve o Covid, ele vai te dizer cada vez sintomas diferentes, e esses sintomas podem ser caracterizados, uns mais exacerbados que outros. Então, é uma relação de sintomas que começam a acometer, né? Um estudo que me chamou bastante atenção foi um dos primeiros estudos que vieram em junho do ano passado. Ele dava conta de que os autores chamavam muito atenção em relação ao ritmo das pesquisas que estavam
começando a acontecer, né? Porque era um ritmo bastante extenso e muitas pesquisas começaram a acontecer, mas a verdade, a prioridade que eles estavam dando era justamente em relação ao tratamento, à severidade da doença, às vacinas, aos testes, enfim, tudo voltado mais a esses aspectos, né, de cuidados em relação ao tratamento da doença, mas eles já ressaltavam nessa ocasião, em junho do ano passado, julho, né, do ano passado, que não se tratava apenas de uma pequena infecção pulmonar, e esses efeitos se estendiam a diversos outros sistemas, né, e incluindo sistemas cardiovascular, imunológico, sistema nervoso, e outras áreas que aparentemente não faziam muita correlação, e eles citam episódios de frieira no pé, que tinham um correlato também com o Covid. Então, na verdade, o que eles notavam é que havia uma importância em relação a você captar mesmo, dar o diagnóstico de perda auditiva, se ela estava acontecendo concomitante à Covid, mas muito em função das taxas, né, altas de Covid, e também, ou se aquilo era uma coincidência apenas, porque tudo continuava acontecendo. Quem já tinha episódios de otite, quem já tinha problemas de audição, eles poderiam estar sendo ali confundidos com os atendimentos e gerando resultados falsos positivos para perdas auditivas, né, relacionadas ao Covid. Uma outra preocupação também foi de um estudo, ainda em julho, feito pelo Ângelo e os seus companheiros, que eles perceberam que a gente poderia existir uma persistência, uma longevidade de sintomas, e pelo menos um desses sintomas continuava a acontecer depois do Covid ter passado. Então, de ter negativado daquele processo todo da instalação da doença, mas que muitos sintomas eles persistiam. Então, que eles recomendavam que os pesquisadores se concentrassem também não só na forma aguda da doença, mas no monitoramento após a doença, para a gente acompanhar os detalhes, né, da gravidade da doença, das consequências que ela poderia gerar nos indivíduos. Bem, trazendo aqui para o nosso assunto mesmo, que seria relacionado com os transtornos auditivos, em relação à perda auditiva, o primeiro caso foi relatado numa paciente, desculpa que voltou aqui, numa paciente da Tailândia. Foi o primeiro caso que foi mundialmente relatado, foi apenas uma observação, que foi feita em 2 de abril. Na verdade, ela ficou disponível online em 2 de abril, e depois ela foi publicada mais tarde, um trabalho sobre uma observação que todos os outros passaram a seguir a partir dessa primeira observação, né? Onde existiam algumas pessoas que estavam contaminadas, positivadas por Covid, e dessas pessoas, eram 82 pacientes, uma tinha apresentado uma perda auditiva decorrente do Covid, né? Então, essa foi o primeiro estudo que fez uma correlação entre a perda auditiva e o Covid. E depois disso começaram a surgir outras, mas os relatos maiores estão acontecendo, na verdade, com as perdas súbitas, de origem súbita. E isso foi o que começou a ser demonstrado num estudo feito por Killick e seus companheiros sobre a manifestação da perda súbita acontecendo em indivíduos portadores do Covid. Então, existe realmente uma relação da etiologia da perda súbita para o Covid. Esse foi o primeiro estudo que surgiu tentando fazer essa correlação, né?
Então, eles dizem que existem 3 mecanismos que podem favorecer uma perda súbita, que é uma neurite causada pelo envolvimento viral de nervos cocleares, a própria cocleite, que é a inflamação, né, devida ao vírus ali nos tecidos perilinfáticos, e a resposta de estresse, que é resultante dessa reação dos antígenos, de todas a reação que o próprio organismo fabrica para combater esse vírus, né? Então, eles pegaram 5 pacientes que tinham sido diagnosticados com a surdez súbita. Dos 5, apenas um foi confirmado com o PCR positivo, ou seja, 5 tinham tido perdas súbitas, mas apenas um foi correlacionado com o COVID. E esse paciente, o interessante desse estudo é que todos eles fizeram um tratamento que era um tratamento relacionado ao agente causal. Normalmente, na surdez súbita, o que eles entram como medicamento são os corticosteroides. Mas eles avisam, né, eles pontuam que é muito importante que os médicos tentem identificar qual é o agente causal, uma vez que esse agente vai direcionar o tratamento apropriado. No caso desse sujeito que teve o COVID, ele foi tratado com medicamentos para o COVID, né? Como ele foi identificado com o COVID, a verdade é que ele foi tratado com medicamentos para a COVID, e ele teve uma regressão nos efeitos, e a recuperação dessa pessoa foi boa. Então, os autores dizem que a gente precisa identificar, e aí é que está a dificuldade mesmo de você identificar essas pessoas positivadas, associando essas doenças e entender se esse caso já tinha, a pessoa já tem uma tendência, já tem um relato anterior, né? E para poder separar toda essa investigação que a gente faz. Isso todos os autores pontuam muito nesse cuidado em relação a isso, e não é diferente nesse caso. Aqui a gente viu, em agosto do ano passado, uma pesquisa, está relacionado, né, com o caso de pneumonia, foi narrado, com um sujeito, foi um caso assim, muito grave. Ele tinha 60 anos, e aí, após a recuperação do quadro da COVID, ele relatou que tinha um zumbido bilateral e uma perda auditiva muito forte, que ela foi confirmada com exames, né, potenciais evocados, e depois eles fizeram o exame auditivo, e ele teve uma perda profunda em um dos lados e uma perda severa no outro, né? Então, esse sujeito, a recuperação dele auditiva foi uma recuperação bastante complicada, porque, inclusive, ele foi indicado como tratamento implante coclear, porque a recuperação dele não foi boa, com todo o tratamento que ele teve. Foi um dos casos mais graves que surgiu durante essa minha pesquisa que eu fiz, foi o relato desse homem de 60 anos. Então, ele não tinha nenhum caso anterior, né? Nenhum histórico de perda auditiva, ou na família, ou ele mesmo sofrendo de alguma alteração, e isso veio decorrente do quadro do COVID. Então, esses autores, eles conseguiram constatar uma correlação da perda com o COVID, e, na verdade, não foi uma perda unilateral, que a gente vê muito perda unilateral, nesse caso foi uma perda bilateral. Um outro caso de setembro, ainda falando da perda, né, foi uma perda de audição, e o interessante desse caso é que essa perda auditiva foi o único sintoma que a pessoa apresentou, né? Ele não tinha nenhum outro sintoma, mas como ele entrou com um caso de perda auditiva, fizeram o teste do PCR, e o PCR deu alta, mas ele não tinha tosse, ele não tinha fadiga, ele não tinha absolutamente nada que pudesse correlacioná-lo
com o COVID, apenas um caso de surdez súbita, né? Então, esses autores, eles acreditam que a gente precise, de fato, levar em consideração um quadro de surdez súbita associado ao COVID, porque pode ser que este seja apenas um sintoma, né, do COVID. Esse estudo aqui, ele foi feito em outubro e foi o primeiro caso relatado de surdez súbita no Reino Unido, né? Na verdade, eles fizeram esse estudo, foi um estudo muito bem realizado, eles investigaram esse sujeito de todas as formas, fizeram uma triagem autoimune para tentar ver se havia um fator reumatoide, investigaram toda a parte autoimune desse sujeito para tentar um viés relacionado a outros fatores, né? E não conseguiram fazer esse viés e chegaram à conclusão de que existe, sim, uma correlação, mas ainda são necessários muitos estudos para se poder confirmar isso, porque muitas vezes os pacientes chegam nas unidades e os pesquisadores não conseguem, ou ainda não estão se organizando, de certa forma, para padronizar, para protocolar as pesquisas, pensando em todos os viés que existem, para tentar fazer essa associação e eliminando, né, as possibilidades do acometimento anterior, até porque muitas vezes os pacientes chegam em estado bastante complicado e que não tem nem condições de preencher uma anamnese ou fazer um relato, um histórico, enfim. E isso é uma coisa que atrapalha bastante essas pesquisas, né? E aí surgiu, hoje até então, a gente está falando de perdas neurosensoriais. Aí surgiu um caso, já no início já de abril, que correlaciona a otite média. Então, já entra um outro aspecto aí, que é o que a gente estava falando, a gente não sabe até que ponto as perdas auditivas originárias são só neurosensoriais ou tem também componentes condutivos, e aqui houve um fato de uma otite média que foi correlacionada ao COVID, uma vez que essa pessoa foi uma mulher, né, jovem ainda, ela tinha queixa de otalgia e zumbido, e não tinha sintoma algum, nem outro tipo de comorbidade, né? Ela tinha abaulamento da membrana timpânica, e o que os médicos perceberam foi um leve ronco na parte inferior do tórax, daí eles fizeram alguns exames, e ela positivou para o PCR, e o que ela apresentou foi uma perda auditiva condutiva e uma timpanometria tipo B, né? Então, essa conexão já com outro tipo de infecção levou os autores a sugerir também uma correlação com perdas condutivas decorrentes de otite. Então, esse foi o único caso que foi relatado até agora. Muito bem. Em relação à avaliação auditiva, nós ainda estamos engatinhando, mas engatinhando muito, porque, em termos de estudos para avaliação audiológica, a gente tem 3 estudos. Eu trouxe para vocês aqui 2, um estudo brasileiro, que foi feito, na verdade são 4, um estudo brasileiro e 3 internacionais. Esse foi o primeiro, que foi feito no Egito, pelo Mustafa. O que ele fez? Ele quis medir a amplitude das emissões otoacústicas transientes. E aí ele comparou sujeitos normais com sujeitos que estavam infectados. E, para surpresa do pesquisador, o que ele descobriu? Que, apesar da sensibilidade auditiva ser normal, ou seja, o exame convencional do audiograma ser normal, né, as emissões otoacústicas deram alteração, demonstrando aí uma leve deterioração das células ciliadas externas.
Ele também fez uma avaliação de uma audiometria de alta frequência, porque a audiometria tonal convencional ela só vai até 8.000 Hz, e eles queriam identificar se haveria já alguma alteração em frequências mais altas. E eles concluíram que sim, que havia alteração nas frequências mais altas, que foi confirmada depois pelas alterações que acometeram também, que apareceram, desculpa, também nas emissões autoacústicas. Então, essas alterações nesse estudo sugerem que existe, sim, uma possível já alteração que muitas vezes não aparece num exame convencional, ou a pessoa ainda não tem a queixa propriamente dita, mas que, porém, ela já está sendo instalada e que é necessário que a gente utilize, né, outros exames complementares que não só a audiometria convencional. Aí, esse é o estudo feito aqui no Brasil. Dá licença que eu vou tomar uma aguinha. Foi publicado agora, no início de fevereiro, foi feito por pesquisadores da Universidade do Pará, e diferentemente do que foi pesquisado pelo Mustafa, eles queriam saber se as autoemissões, as transiências estavam presentes ou ausentes. Eles não estavam querendo investigar a amplitude, só queriam saber se havia presença ou não. Também eles queriam identificar se existia queixas, né? E quais queixas os pacientes estavam sofrendo. Mas eles, na verdade, não encontraram nenhuma diferença estatisticamente significante que pudesse associar e relacionar, então, as queixas auditivas com o quadro de ausência e presença, né? A maioria dos pacientes realizaram os exames, uma audiometria convencional, não todos, mas alguns, mas a grande maioria, e a grande maioria tinha uma audição dentro da normalidade. Os sintomas as queixas mais relatadas foram a hipoacusia, né, em 41% dos pacientes, mas os autores não, isso era queixa, tá? Não era avaliação, era na queixa, quando eles faziam a anamnese com o paciente. Eles associaram mais a queixa auditiva, que ela estava relacionada mais ao uso da máscara, que provocava uma dificuldade da percepção da fala, e não especialmente com uma perda auditiva que não foi comprovada depois dos exames, né? A queixa de zumbido também foi relatada, foi bastante relatada, mas eles também atribuem ao estresse, às condições que estavam acontecendo a pandemia, a depressão, isolamento social, e que isso já poderia estar sendo um agente causal também, e não um correlato necessariamente com o COVID, né? E aí, para os que tinham essas queixas, 89% desses sintomas eram temporários e só duraram o tempo em que eles estavam com o COVID. Pós-COVID, esses efeitos foram suprimidos, né? Uma outra queixa que apresentou, foi um dos poucos estudos que mostrou isso, foi a queixa da tontura. Então, eles conseguiram identificar essa queixa presente em 59%, que é uma quantidade bastante grande dos pacientes acometidos, né? E aí, alguns estudos foram feitos tentando, então, investigar também a vertigem durante essa fase, né? E se existe uma associação com o COVID. Então, nesse estudo realizado, deixa eu ver quem fez, esqueci de botar aqui, está lá embaixo. Mas esse estudo realizado foi feito com 6 pacientes. Eles encontraram 6 pacientes entre 22 e 40 anos que tinham um relato, então, de perda auditiva súbita. Dos 6 pacientes, 2 relataram vertigem.
Esses pacientes eram muito jovens, não tinham histórico nenhum em relação a qualquer tipo de queixa ou de medicamentos, ou faziam uso de medicamentos ototóxicos. Então, eles disseram que era altamente provável que esses sintomas estivessem, sim, relacionados ao COVID, já que a audiometria ela tinha demonstrado, né, um comprometimento neurosensorial e uma perda auditiva unilateral. Mas eles dizem também que mais pesquisas são necessárias para você tentar submeter os pacientes a outras testagens e testagens que confirmem esse diagnóstico, né? Até porque muitos casos que aparecem, eles se apresentam de forma silenciosa. Então, essa associação ainda precisa de muito estudo. Aí, no início desse ano, o Monroe e o Al-Mufarrid, eles já tinham feito no ano passado um levantamento de uma pesquisa, de uma forma geral, né, uma revisão sistemática do que foi possível coletar, e eles se propuseram a fazer essa mesma revisão um ano após, né, o início. Então, esse foi o resultado. Eu achei muito interessante a pesquisa deles, foi uma revisão sistemática muito criteriosa, e eles levantaram vários aspectos, e eu trouxe para vocês, principalmente os que estão relacionados ao nosso caso, né? O que a gente vai observar, que eu já vou de antemão falando para vocês, é que são todos estudos de casos, apresentação de casos. Não são estudos, né, com uma população de grande porte, são apenas relatos, e aqui a gente tem os relatos. Em relação às perdas neurosensoriais, eles encontraram 9 casos, perdas bilaterais, 2 casos, unilaterais, 6 casos, perda súbita, olha, a gente percebe aí que tem casos muito, um número muito maior de perda súbita com relação ao COVID, né? Perda mista, apenas um caso. E 12 estudos, eles identificaram a perda auditiva como sendo um sintoma, né? Fizeram esses correlatos e descobriram que o sintoma da perda auditiva tinha, de fato, seria um sintoma do COVID. E 4 casos identificaram que houve uma piora da condição após eles contraírem o COVID. Então, são casos que a gente precisa entender que foram coletados no mundo inteiro, a pesquisa deles abrangeu Ásia, Europa, todos os continentes, e, como a gente está vendo, são só casos e ainda são necessários novos estudos. Todos eles comentam a mesma coisa. 3 estudos, então, do levantamento que eles fizeram, foram feitos testes audiológicos. E aí, 2 não encontraram uma diferença significativa nos limiares audiométricos, né? Agora, um relatou que o COVID apresentou alterações significativas para altas frequências, que foi o estudo do Mustafa, né? E 2 estudos conseguiram mostrar que as amplitudes das emissões transientes era muito menor para o grupo que tinha tido o COVID. Outros sintomas auditivos narrados englobam zumbido. Então, eles encontraram 14 casos relatados e 11 dos casos foram registrados com agravamento durante, ou início, né, durante o COVID, surgiu com isso. A vertigem rotatória também foi relatada em 11 estudos, ou seja, é uma incidência bastante grande, tendo em vista os casos que a gente viu aí, né? Mas todos esses casos foram feitos questionários, eles não foram avaliados com os exames apropriados para isso, né? Então, eles sugerem que tem que haver uma
uma avaliação desse distúrbio vestibular através dos exames para se confirmar. E 4 estudos combinaram a prevalência de vertigem com a tontura. Então, são sintomas bastante fortes, que tem havido relatos, né? E que a gente não pode negar que isso vai ter no futuro, certamente, um número bem maior do que esses que a gente conseguiu ver aqui, nesse estudo. Bem, outros sintomas foram a otalgia, que houve o relato de 5 em 9 estudos, otite média, 4 casos, geralmente acompanhada por otalgia, o que não é uma coisa comum, né? Porque geralmente a otite média, se for só otite média aguda, ok, mas a gente viu até um caso de otite média tipo B, que seria uma serosa, que também teve otalgia, né? Enfim. A otite externa apareceu em um estudo de caso, dor retroauricular também em um caso, alterações de canal auditivo, provavelmente inchaço, né? A sensação de plenitude auricular, a congestão do ouvido também foi relatado em estudos cruzados, né? E aqui a gente traz a hiperacusia e a fonofobia, que surgiram em 3 estudos transversais separadamente. Então, são todos sintomas que precisamos ficar atentos para os estudos que estão começando, os protocolos que a gente vai começar a criar para fazer os estudos e tudo mais. Bem, aí eu trouxe um pouquinho aqui a correlação da Covid com a ototoxicidade, porque é sempre uma questão que esses estudos levantaram, e que a maioria acabou afastando essa correlação. Mas vamos lá, vamos trazer os riscos, né? O primeiro caso que a gente viu foi em maio de 2020, onde o Roberto de Sogra ele fez esse artigo falando sobre os sobreviventes da Covid tratados com a hidroxicloroquina e a azitromicina, que nós sabemos que todos dois são componentes químicos que trazem risco, né, de ototoxicidade, principalmente os derivados do quinino, e a azitromicina como um antibiótico, que também é um aminoglicosídeo, que pode alterar também a função auditiva. Então, nesse estudo, ele mostrou separadamente a ação da ototoxicidade dos derivados do quinino, que o quinino ele age de uma forma geral, né, súbita, e aí a suspensão dele faz a reversão acontecer, mas os derivados do quinino, como é muito quebrado, né, e eles sabem que o quinino é lesivo, e os derivados são muito mais fracionados, eles não conseguiram nenhum estudo que comprovasse que o uso, por exemplo, da hidroxicloroquina, que é feito normalmente para controle de malária, eles fizeram um estudo grande na África com a população que fazia uso, e nenhum caso de perda auditiva foi relatado. Mas o problema que eles veem aí é o uso concomitante dos 2 fármacos. Então, eles não sabem, na verdade, se vai haver um efeito colateral somado pelo uso dos 2 componentes, e aí as perguntas foram levantadas. Então, tudo que a gente está trazendo são perguntas, e para ficarmos, de fato, orientados em relação a essas problemáticas, né? Então, a relação, né? A intervenção medicamentosa desses fármacos vai potencializar a perda, vai instalar essa perda? Ninguém sabe ainda. Aí eles fizeram algumas
perguntas também, né? Como que esses medicamentos afetam a audição a longo e curto prazo? E aí eles levantaram algumas questões. Qual é o efeito sinérgico dessas substâncias, né? Independente da idade ou de outras comorbidades que a pessoa tem. Alguma perda auditiva já pré-existente pode piorar, pode ser potencializada ou não? Que efeitos que esses medicamentos terão sobre as células ciliadas externas no que se refere aos resultados das emissões otoacústicas? Então, eles sugerem que seja feito um monitoramento, um acompanhamento e monitoramento dos pacientes que estão sendo submetidos a esses fármacos com as emissões otoacústicas para a gente conseguir controlar, né, identificar e ver a necessidade da interrupção do medicamento em relação a isso. Aí fica aquela coisa assim, medicamento trata do COVID e pode causar uma perda auditiva. Tem sempre essa questão, né, com relação aos medicamentos de uma forma geral, os aminoglicosídeos principalmente. Bem, o zumbido, eles questionam também se o zumbido ele é um sintoma que, se ele já acontecia previamente, ele vai ser exacerbado com o uso desses medicamentos ou ele vai ser iniciado? São todas perguntas que a gente ainda não tem resposta, né? Mas são perguntas interessantes que precisam ser investigadas. Um outro artigo que eu encontrei sobre a ototoxicidade, e eles pontuaram, os autores eles pontuaram sobre todos esses fatores, desculpa, não só relacionados aos 2 fármacos, mas também aos outros medicamentos que estão sendo usados e já confirmados como eficazes no tratamento do COVID. De toda forma, os autores eles acreditam que existe a necessidade do monitoramento, sem dúvida alguma, dessa audição através das emissões otoacústicas, né? Uma vez que a audiometria convencional não consegue pegar, digamos assim, alterações, e as emissões otoacústicas, sim. A ototoxicidade, ela pode se manifestar através de uma perda neurosensorial, pode ser através de alterações como desequilíbrio, sintomas coclear, sintomas de zumbido, e sintomas que podem ser temporários ou eles podem ser definitivos. Toda essa problemática são só questionamentos, né? A única coisa que a gente tem certeza é que existe a possibilidade da lesão acontecer e que a sugestão de todos esses autores está sendo em relação ao uso do monitoramento de emissões otoacústicas para acompanhar esses casos, né? O uso desses medicamentos. Bem, então, existem algumas conclusões que a gente levanta aqui em relação a isso, que a gente não, que os autores levantaram. Essas conclusões levam, nos conduzem, né, a mais estudos, a potencialidade das drogas ototóxicas serem incluídas, inclusive numa anamnese, para você poder descobrir, né, investigar quais são as possíveis causas de perdas auditivas e de todos os seus sintomas, já que eles podem provocar também os mesmos sintomas que o próprio vírus provoca. Então, a gente tentar identificar o agente causal é muito importante, né? E eu trouxe aqui também alguns transtornos auditivos que não estão relacionados diretamente
a alterações auditivas em si, a doença em si, mas o que essa doença está trazendo em relação à comunicação, né? No início do Covid, uma equipe italiana fez uma pesquisa com os pacientes que entravam nos serviços de ambulatório para fazer atendimentos que não eram relacionados ao Covid, mas por outras questões, né? E esses sujeitos foram questionados em relação ao uso de máscaras, que toda a população usava, inclusive a equipe médica. E nessa pesquisa que eles fizeram, era um questionário, e eles queriam identificar o que trazia mais dificuldade para eles. Se era a dificuldade da leitura orofacial, que eles perdiam o apoio visual para complementar a mensagem, ou se era simplesmente o fato da atenuação causada pelas máscaras. E a resposta deles, da grande maioria, foi a atenuação causada pelas máscaras. E isso dificultava muito a comunicação dos sujeitos nos atendimentos médicos, né? Então, essa pesquisa, em maio, foi gerada por um pessoal lá de Israel, e eles fizeram um levantamento sobre o uso das máscaras, né? Levando em conta que, assim, quando o indivíduo está acometido já de uma doença, e no caso a COVID, e ele é portador de perda auditiva, muito provavelmente essa pessoa não está fazendo uso do aparelho auditivo durante o momento de internação. E a gente sabe que a comunicação médico-paciente é uma coisa extremamente importante, ajuda, inclusive, no tratamento, né? Eles podem favorecer o tratamento, o entendimento do que está acontecendo, uma ordem que está sendo dada. E isso ficou impossibilitado para essas pessoas que tinham perda auditiva, que já não faziam uso do aparelho e, somado a isso, a equipe médica fazia uso de máscara. Então, isso foi um grande transtorno que os autores observaram, né, em relação à internação dos deficientes auditivos, porque a comunicação ficou extremamente conturbada em relação a isso, e por mais que o médico e os auxiliares tentassem essa comunicação, dependendo do grau de perda, isso era praticamente impossível, né? Então, eles sugeriram, então, até algumas ações em relação a isso, trazer familiares, escrever, enfim, algumas ações que a equipe médica pudesse tomar para poder melhorar essa comunicação com o paciente deficiente auditivo que estava acometido do COVID. E então, eles fizeram também uma mensuração, né? Em relação ao uso das máscaras. Então, assim, o paciente ele não vai conseguir perceber as pistas para a leitura orofacial porque está fechado, né, com a máscara. E mesmo o uso das transparentes não garante que eles tenham uma boa comunicação, porque às vezes é uma expressão, é a intenção, é a intensidade da voz, é a melodia, né, que eles usam para se comunicar, que fica afetada, porque a máscara ela modifica a amplificação, ela causa uma atenuação. Então, eles pegaram alguns manequins, levaram para um laboratório e fizeram a medida das máscaras, né? Pegaram máscaras diferentes que eram usadas nos setores de atendimento médico, e cada tipo de máscara foi atribuída uma atenuação, né? Então, eles colocaram lá, botaram um filtro de acústico e observaram que essas máscaras funcionavam atenuando frequências altas, de 2.000 a 7.000 Hz. Faladas pelo usuário, era de 3 a 4 dB para máscara simples,
chegando a 12 dB na N95, que é a que a gente mais usa no ambiente hospitalar. Então, a atenuação de frequências agudas traz um problema, porque a gente sabe que o deficiente auditivo, em sua grande maioria, ele tem perdas maiores para os agudos, e se você tem uma atenuação maior para os agudos, faz com que eles percam muito a percepção de fala, né? Então, a degradação da fala, da qualidade da fala, associada ao ruído do ambiente e a própria qualidade pobre do ambiente acústico, né, faz com que esses pacientes tenham grandes e sérias dificuldades de percepção da fala. E mesmo para aqueles que acessam ao sistema, que não estão necessariamente internados, mas que fazem acesso para um atendimento médico e que usam o aparelho auditivo, as máscaras pressionam a região e isso acaba também influenciando na percepção sonora do usuário, tanto de aparelho auditivo quanto de implante coclear, que isso também foi narrado em algumas pesquisas. Então, ou seja, a deficiência auditiva, ela é uma questão que a gente precisa investigar, e hoje em dia há uma grande sugestão, diante de todos esses achados, de todos os problemas relacionados à deficiência auditiva, da gente tentar fazer uma gestão melhor de investigação, protocolos mais aperfeiçoados. Alguns autores sugerem, né, que a gente faça o uso já como protocolo de emissões otoacústicas, de avaliação de emissões otoacústicas, como base, né? Audiometrias de alta frequência, avaliação convencional de audiometria tonal, vocal e imitanciometria, e incluir aí a avaliação vestibular, porque os sintomas vestibulares que estão acometendo esses pacientes têm acontecido cada vez mais. Então, eu acho que a gente pode, inclusive, lá no CS, a gente está desenvolvendo uma pesquisa para, né, os pacientes que tiveram Covid, e nós estamos trabalhando muito em relação a essas investigações, uma vez que nós temos, inclusive, os equipamentos para isso, para poder blindar essa pessoa e tentar identificar o máximo possível quais são as alterações que estão acometendo essas pessoas. Isso ficou muito evidente na semana passada, quando nós fomos atender, eu estava lá com os alunos, nós fomos atender uma funcionária até do centro de saúde que tinha tido Covid. E essa funcionária, ela disse que ela estava com queixas auditivas, ela já tinha uma certa dificuldade, mas que por conta do Covid que ela teve, potencializaram-se muito mais. Ela está com bastante dificuldade, mas nós não pegamos ainda essa queixa dela no exame. A gente está ainda investigando, ela vai passar pelos processos. Então, isso sugere realmente que esses novos exames sejam utilizados para a gente identificar as queixas, as possíveis queixas, justificar, né, outras queixas que estão acontecendo e fazer uma anamnese extremamente cuidadosa para tentar associar o máximo possível os sintomas e as queixas ao Covid. O que a gente vê é que muitas pessoas não estão tendo tempo de fazer ou não fizeram o exame, o PCR, mas sabem que tiveram, porque todos os familiares tiveram, foi todo mundo pegando, os sintomas eram o mesmo, mas eles não conseguiram fazer os testes para comprovar que tinham tido Covid. Então, se nós colocarmos como nosso critério
Somente aquelas pessoas que foram positivadas, a gente vai acabar perdendo muita gente. Então, é um fator que até os pesquisadores que fizeram o levantamento da revisão sistemática, eles questionaram muito isso. A metodologia das pesquisas ainda não está de uma forma uniforme, tentando fazer esses correlatos, porque eles se preocupam muito em determinados parâmetros e esquecem outros. Então, a gente precisa estudar muito, entender muito como esse vírus está acometendo as pessoas, para essas pesquisas novas que estão surgindo aí, elas poderem encampar todas as possibilidades, todas as necessidades e as investigações que são cabíveis para o caso, né? E, gente, para finalizar, eu queria dizer que a perda auditiva é, sim, uma emergência, né? Ela não é só um sintoma, mas ela também é uma emergência, uma vez que ela pode ser um dos sintomas do COVID, e, inclusive, um único sintoma do COVID. Então, ela precisa, de fato, ser investigada e ser atendida com todo o cuidado necessário para se fazer esse correlato e identificar uma possível causa como o COVID, né? Aqui eu trouxe, são muitas referências que eu trouxe, faltaram até algumas, mas isso só mostra que os nossos estudos estão engatinhando, né? Nós precisamos buscar mais, trabalhar com populações mais com um numerário maior, para podermos ter, de fato, respostas definitivas. Ainda é cedo, e o que conseguimos são relatos de casos, e tem muita gente trabalhando em relação ao COVID. Não deu para trazer absolutamente todas as pesquisas, porque se você já for fazer um apanhado, né, você já tem aí mais de 1.000, 2.000, 3.000 pesquisas, e aí você vai limpando tudo até você chegar em 50, 60, e aí a gente precisa filtrar cada vez mais. Então, esses filtros que foram colocados na pesquisa da revisão sistemática dos autores, eles descobriram, eles usaram filtros porque muitas pesquisas não tinham uma metodologia adequada e traziam mais dúvidas do que soluções, do que respostas e resultados. Então, a gente precisa, de fato, trabalhar intensamente em protocolos que possam favorecer nossas pesquisas, incrementá-las, para que a gente consiga, de fato, trazer respostas para todas essas perguntas, tá? Então, é isso, gente. Eu queria agradecer a presença de todos e me colocar aqui à disposição para perguntas. E agradecer. Oi, Suzy. Obrigada a você. Muitos elogios aqui, algumas pessoas falando que adoraram, que você é incrível. Obrigada. Parabéns. É um tema assim, tão amplo, né, que a gente fica até... Tão amplo, tão atual e tanta coisa ainda para se descobrir. Você deixou isso bem claro, né, Suzy? Assim, realmente precisamos pesquisar mais a respeito das perdas auditivas relacionadas ao COVID, né? Isso ainda tem que ser mais pesquisado e a gente tem que valorizar isso, né, Suzy? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Bom, muitos elogios agora. Tem algumas perguntas para fazer, já vou te fazer, Suzy. Perguntaram agora aqui se o vídeo vai para o YouTube, vai para o nosso canal oficial, Fonoaudiologia UFO Oficial. Então, o vídeo vai estar lá para vocês poderem assistir várias vezes e ter esse conteúdo para vocês. Suzy, eu vou à primeira pergunta. A primeira pergunta é da Ana Lívia. E ela perguntou se tem algum estudo que correlacione COVID com alteração no processamento auditivo central. Não vi nenhum estudo, não, ainda não.
Eu acho que esses são casos que vão começar a acontecer, mas no momento, porque na verdade eles estão muito preocupados no tratamento, né? Que os sintomas são tão agressivos, são tão perigosos, são tão e rápidos que muitas vezes não dá tempo deles pensarem em fazer esse tipo de pesquisa. E um processamento auditivo são testes mais elaborados, mais demorados, e que talvez a gente consiga, com a permanência dos sintomas, né, que a gente sabe que está acontecendo, inclusive alguns atores levantaram essa preocupação da permanência. Eu acho que com a permanência dos sintomas, eu creio que esses exames daqui a pouco começam a ser executados, né? Se não for um efeito passageiro, se não for com um sintoma com efeito passageiro, né? Aí sim, eu creio que eles vão trabalhar em cima dessas pesquisas também de processamento. Bom, Suzy, eu acho que você acabou respondendo já a pergunta da Clariana também, que perguntou também sobre o transtorno do processamento auditivo, se já tinha algum registro de alteração, e você já respondeu que não. Acho que também complica, né, Suzy, porque essas comparações são feitas um pouco com algum exame que você tenha tido antes do Covid. Assim, você tem que ter tido, ou pelo menos percepções auditivas, né, que você tenha antes. Então, assim, é o que a gente fala. A importância de uma boa anamnese nesse momento vai ser fundamental para todas as equipes que estão pesquisando Covid, para a gente tentar eliminar um caso clínico que já acontecia, ou saber se isso foi potencializado pela vinda do Covid. Então, todas as pesquisas precisam, sinceramente, ter um cuidado muito... Eu sou uma pessoa que eu tenho muito cuidado com a anamnese, eu acho que cada vez mais a gente tem que investir numa anamnese boa, saber o histórico desse paciente para poder associar. E a gente está mostrando que isso pode acontecer, né? Muitos sintomas que surgiram foram exacerbados com ela, mas a gente não sabe ainda. O processamento auditivo, muitas pessoas nem sequer sabem que tem alterações e já tem, e já as têm. Nunca foram investigados, né? Se você for ver, praticamente todo mundo tem uma alteração de habilidade auditiva. E isso não vai fugir um pouco, né, de quem está com o Covid, e o fato de estar em situação de perda, seja ela temporária ou não, as habilidades ficam alteradas, certamente. Claro, claro. Próxima pergunta, Suzy, é da Letícia. Se tem algum estudo sobre risco em recém-nascidos de gestantes que tiveram Covid? Então, eu procurei sobre isso e ainda não se tem resposta, né? A gente ainda... É claro que há um risco muito grande, porque, como todo vírus, pode acometer o feto, então eu acho que os estudos vão chegar e talvez sim, talvez a gente encontre relatos mais para frente associando, assim como a rubéola, a zika vírus, a cachumba, a citomegalovírus, enfim, outros vírus que afetam, eu acho que também vai acontecer com o Covid em relação a bebês. Mais uma pergunta, Suzy, do Leandro. Como a porção média do ouvido tem a via de comunicação com a nasofaringe e orofaringe pela tuba auditiva, seria essa a possibilidade de transtornos como uma otite média ocasionada pelo vírus? Sim, sim. Sem dúvida nenhuma. Mas, então, assim, o processo infeccioso e o processo inflamatório são coisas que acometem. Então, elas podem gerar uma perda neurosensorial, elas podem gerar uma perda condutiva pela própria característica da presença de mucosa e de outros fatores que se comunicam, logicamente, com o ouvido. Isso, com certeza, pode gerar, sim. E a última pergunta, Suzy, é da Andréia. Ela
pontuou, né? Pelo que você falou, então existe caso de pessoas terem problemas de vertigem relacionadas ao Covid. Sim, Esse achado realmente já está nas pesquisas. já tem vários casos, se eu não me engano, foram 11 casos com relato de vertigem associada ao Covid. Mas, como eu falei, as pesquisas que eles fizeram foram pesquisas através de questionários. Não foi uma avaliação, né, clínica com os exames necessários, foi apenas questionário. E através do questionário, eles identificaram as alterações, principalmente as rotatórias, as vertigens rotatórias. Então, assim, mais estudos, obviamente, vão ser necessários para poder, de fato, associar uma coisa a outra, né? Porque a vertigem também pode estar acontecendo pela fraqueza, pela fadiga, por outros motivos que não necessariamente relacionados ao ouvido, né? A orelha interna. São queixas, mas ainda não são aqueles sintomas comprovados com os exames necessários. A gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Perfeito, Suzy. Assim, acho que você respondeu a todas as perguntas. Realmente, como a Karine colocou aqui no chat, foi bastante esclarecedor. As evidências que você trouxe, né? Você demonstra o que as pesquisas têm aplicado e publicado, e mostra a importância da gente pesquisar mais. Acho que isso que é o fundamental nesse caso, aplicando testes, avaliações mais específicas. A anamnese, com certeza, é um ponto essencial, e que a gente consiga dar continuidade a pesquisar mais sobre isso para ter mais evidências científicas, né, Suzy? Não tenha dúvida. E isso me reportou muito para a nossa pesquisa, nosso projeto, que a gente está falando tanto desse projeto, né? Essa busca que eu fiz agora, me debruçando esses dias todos em cima disso, me trouxe uma visão de muito mais cuidado, porque às vezes a gente fica entusiasmado em fazer uma pesquisa e todos esses vieses que foram levantados, principalmente por essa revisão sistemática que eu trouxe, foi feita pelo Munro, ele levanta esses aspectos que muitas pesquisas estão sendo feitas, porém com metodologias que não estão de acordo, que levantam mais dúvidas do que respostas. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Isso serviu muito para mim, eu aprendi muito com essa pesquisa, e vamos tentar, né, de uma forma geral, cuidar mais desse assunto. Nós precisamos nos dedicar a essas pesquisas. O Covid ele se apresenta de formas muito dinâmicas, digamos assim, né? Que todas as áreas elas estão sendo afetadas e cada um dentro da sua área precisa estudar de forma bem sistemática. Não adianta fazermos as coisas assim, correndo. Eu quero fazer uma pesquisa de Covid, eu quero pegar isso, aquilo. Não, vamos sentar, vamos estudar, vamos levantar todas as possibilidades, vamos ver o que falta, o que eu preciso investigar. Bastou, sinceramente, bastou uma única paciente na semana passada para eu atender, para perceber que tudo que a gente tinha pensado precisa desenvolver muito mais, sabe? Então, assim, a gente vai aprendendo com as pesquisas, né? E essa única paciente já trouxe um monte de informações para a gente que a gente tinha pensado numa parte e não tinha pensado em outra. Enfim, temos que tomar muito cuidado, né? O Covid é muito amplo. Digamos que ele seja versátil para todas as áreas, para a gente estudar em todas as áreas. Traiçoeiro, né? E traiçoeiro, né, Suzy? Traiçoeiro. Sim, sim. A gente E produz deixa coisas passar muita coisa, inimagináveis, né? Tudo muito novo, como a Adriana colocou aqui. A Andressa também está pontuando que a pesquisa de TCC dela é sobre isso, Covid, e um dos sintomas, ela passou um Google Forms, e um dos sintomas que mais foram apresentados foi perda auditiva, zumbido e otite. Então, realmente é para a gente avaliar e ter esses cuidados também que a Suzy relatou para fazer uma pesquisa que aborde tudo e que
tenha um resultado para ser compartilhado, né, Suzy? Ah, sim, a gente ainda está aprendendo muita coisa, né? Verdade. Vamos aprender ao longo de muitos e muitos e muitos Com anos. certeza. E vamos aprender com os erros. Eu acho que essa revisão deles, para mim, foi muito importante. E foi uma revisão que eu fiquei assim, um dia em cima dela, olhando tudo, 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 tudo. E eles levantaram muitos aspectos e me chamou muita atenção, até porque eu já tinha vivenciado o atendimento de uma única paciente. E essa única paciente me questionou tantas coisas. E aí, quando eu fui ver essa revisão, os questionamentos que esses autores levantaram em relação às pesquisas que estavam sendo feitas, isso é uma coisa muito importante, é muito séria. E não é chegar e fazer pesquisa de qualquer jeito, né? Precisamos ter uma coerência no que a gente pesquisa, aprender com os erros, ser capaz de errar e aprender. Não podemos fazer assim, vamos modificar, vamos pensar mais um pouco. Porque é tudo muito novo, né? Muito novo. Verdade. De fato, né? Suzy, queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, Imagina, você ter prazer. passado tanto conhecimento para a gente aqui nessa tarde. Foi realmente maravilhoso, foi uma palestra muito bacana de se ouvir. Então, muito obrigada. Que bom que vocês gostaram, isso é que importa. Isabela, obrigada mais uma vez também pela parceria na organização do evento. E queria agradecer a todos os que estiveram aqui presentes conosco, né, que passaram essa tarde aprendendo um pouquinho com a Suzy. Como eu já disse, eu já coloquei no chat, eu e a Isabela já colocamos no chat o link para vocês têm que preencher esse link, e aí o certificado vai ser enviado por e-mail para vocês, pela própria plataforma Simpla, tá? Sim. Então, quem não preencheu o link, preencha agora, a última chance para ganhar o certificado. Só tem esta forma de enviar o certificado, tá, pessoal? Porque como o evento foi feito pelo Simpla, todos vocês se inscreveram, os dados de vocês estão lá e lá é gerado um certificado. Então, a gente vai bater quem se inscreveu com quem está presente. Certo? Ok. Ótimo. Mas é rapidinho, a gente envia isso até o final da semana, tá? Tá ótimo, Isabela. Então, pessoal, obrigada. Um bom finalzinho de tarde para vocês. Um bom finalzinho de feriado para quem tem feriado. Porque alguns tiveram, né? Quem não teve, é verdade. Quem não teve os 10 dias antecipados, né? Então, passaram um feriado conosco. Um beijo, fiquem bem. Obrigada, cuidem. gente. Tchau, Obrigada pelo Suzy, convite. Adorei estar aqui. Adorei estudar esse assunto mais um pouquinho. Foi muito bom para mim também. Foi muito bom, Suzy. Fabrícia, dá uma olhada na mensagem que eu te mandei. Foi muito bom mesmo. Eu estou vendo aqui que essas nos faz rever condutas. É isso aí, gente. A gente precisa estar sempre assim, revendo essas condutas. As novidades acontecem e a gente tem que ter a humildade, eu já até digo, a humildade de enxergar, né? E de ver que pode mudar, que pode melhorar e aprender cada vez mais com os erros. Vamos lá, gente. Tchauzinho para vocês. Fiquem bem. Obrigada por tudo. Obrigada, Suzy. Foi muito bom. Beijão. Obrigada a todos. Muito bom.